Boa tarde, a paz do Senhor. E você fala aqui é missionária Nadir Albano. Hoje é dia 10 de março de 2026. Hoje é uma terça-feira, estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele queria que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Vamos lá? Eita Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós falamos em a sua santa presença, pedindo perdão pela minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Nessa hora, meu Deus, eu apresento a vida do meu esposo, dos meus filhos, do meu lar, a família, o ministério chamado, a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém, Jesus, amém. A palavra do Senhor está hoje em Jó 19, diz assim, Jó, então Jó respondeu. Eita Deus, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que uma missionária na Dirabã desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus, a expressão de Deus apareça, porque o objetivo desse canal será simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é. Não é sobre mim, é sobre ti, é sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus, a expressão de Deus, sobre a palavra. É sobre a palavra preciosa que é o próprio Jesus que se encarnou nessa terra. Como diz João 1:1. E a palavra, o evangelho de João 1:1. E a palavra veio para os seus vão aceitar. E todos que aceitaram dele o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso eu estou aqui, Pai, junto com meus irmãos, para te adorar, para te glorificar. Meu Deus, que no momento de João 3, então diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale de mim, somente de ti. Porque a honra, a glória, a louvor, a adoração é para ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? Amém? Oh, glória. Assim, Jó vai responder a Bildade, tá bom? Então Jó respondeu: até quando vocês continuarão atormentando-me, a esmagar-me com palavras? Vocês já não me repreenderam 10 vezes? Não se envergonham de agredir-me? Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Então aí Jó já começou a ficar bravo, né? Se é verdade que eu me desviei, meu erro só interessa a mim. Peraí, que vocês estão me atormentando. Os amigos já atormentavam. Igreja, quantas pessoas nos atormentam com palavras maldosas, né? Para nos denegrir. E são coisas assim terríveis que muitas vezes a gente fala assim, Senhor, que tipo de gente é essa, né? Que quer denegrir a imagem do outro para se sentir melhor, né? Derrubando o outro. É terrível, igreja, né? Esse dia eu passei por uma situação terrível, desse nível, assim, até mais baixo né, que os amigos de Jó. Baixíssimo. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saiba que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em suas redes. Olha só, não, vocês estão pensando que é eu? Não, não foi eu não. Saiba que foi Deus, tudo que eu estou passando foi Deus. Então Jó tinha certeza que foi Deus, né, que permitiu a situação dele, né? E ele grita, mas ele fala assim, se grita injustiça, não obtém resposta não. Por quê? Foi Deus. Tá entendendo? Então, Jó, ele tá assim, no meio assim, clama por socorro, todavia não há justiça, porque Deus é justo. E se Deus virou as costas para Jó, para prová-lo, como é que a justiça poderia prevalecer? Não tinha como. Jó, ele sabia que era Deus. Ele diz assim, ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar, cobriu de trevas a minha vereda, despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Assim, Deus, ele fez tudo isso, você não tá entendendo? Igreja, tem coisas na nossa vida que só a gente vai entender, é Deus provando. Não adianta eu falar para fulano, falar para ciclano, não adianta. É só a gente, Deus, para entender quanto Deus quer ter um particular comigo e com você. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados, enquanto eu não me vou desraigar a minha esperança como se arranca uma planta. Não, já diz assim, ainda assim eu tenho esperança nele. Não vou. Né? É muito lindo aqui, Jó dizendo, ele me arrasa por todos os lados, enquanto eu não me vou desarraigar a minha esperança como se arranca uma planta. Mesmo assim, eu vou continuar confiando, não vou. Você tá entendendo, igreja? Confiança de Jó em Deus é muito grande. Sua ira acendeu-se contra mim, ele me vê como inimigo. Ele não entende por quê. Por que Deus o via como inimigo? Por quê? Né? Porque Satanás o incitou contra Jó, né? E é muito interessante que a gente vai ver isso, acho que em Jó. Eu vou falando e aí vou lembrando, né? E diz assim, ó, no 2, né?
Satanás respondeu ao Senhor, o Senhor diz assim, ó, o Senhor perguntou a Satanás, onde vem? Aí diz assim no 3, Jó 3. E disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, né? Íntegro, honesto, que teme a Deus, mal ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado para arruiná-lo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida, estende a tua mão e fere a sua carne, os seus ossos, e com certeza ele amaldiçoará a sua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu a Jó com feridas terríveis, da sola do pé ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e começou a raspar. E assim vai, onde começa, né, a mortandade ali da família de Jó. Então Jó, ele não consegue entender o porquê, né, que Deus estava assim com ele. Mas aí a gente vê, né, que quem incitou, quem foi que ensinou, quem foi que incitou a Deus contra Jó? Foi o próprio Satanás, tá bom? Instigando, o próprio Deus fala, você está instigando, né, Satanás? Você é o instigador, você é quem instiga, você é quem faz o mal, né? Então, é muito forte, igreja, tá? O que Deus fala aqui pra Jó, né? Pra Satanás. Satanás, você tá demais, né? Então, a gente vê aqui, igreja, né? 19, versículo 10 e 11. Aí Jó continua, vamos lá? E suas tropas avançam poderosamente, cercam e acampam. Então a gente vê que tá ali a luta travada, né? Ao redor da minha tenda. Então, assim, tá, na minha casa há uma guerra. Jó ele se vê no meio de uma guerra espiritual, ok? Tem coisas na minha e na tua vida aqui e Jó, ele tá no meio dessa guerra, né? Tá cercado, né? Então, aqui é uma guerra espiritual, tá? Que Jó tá passando. Ele vê a sua casa cercada, igreja, tá? Guerra espiritual. Se teve alguém no Velho Testamento que viveu uma guerra espiritual travada frente a frente, foi Jó. Jó viveu assim, travada, porque Deus permitiu, né? O povo de Israel, não. Eles viveram com o levante de Faraó, também ali, tudo aquelas guerras ali de Satanás, mas não foi com permissão de Deus. Agora Jó, não. Jó é diferente, igreja. Vamos lá. Ele afastou de mim os seus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram, os meus amigos esqueceram de mim. Os meus hóspedes, as minhas servas consideram-me estrangeiro, vêm como estranho. Por quê? Porque o estrangeiro, né, não tinha valor, igreja. Você lembra do povo quando o povo, os israelitas foram para o Egito, se tornaram hebreus, né, e ali a descendência de Jacó se tornou. Os hebreus ali, eles eram escravos no Egito, né? Por isso que o Senhor falava com eles assim, quando vocês forem escravos no Egito, lembra-se, né? Então, vocês têm que abençoar os órfãos, as viúvas estrangeiros, né? Chama o meu servo, mas ele não me responde, ainda que lhe implore pessoalmente. Os empregados de Jó desprezavam Jó, para tu ver. Os empregados de Jó, aqui ó, os empregados de Jó desprezavam ele, para tu ver a situação de Jó. Até os empregados dele estavam desprezando ele, rejeitava ele, né? Então era uma coisa muito forte que já estava passando, né? Então, assim, minha mulher acha repugnante o meu hálito, meus próprios irmãos têm nojo de mim. Então, assim, nojo. A palavra forte, nojo. Tinha o nojo de Jó. Entendeu? A sua esposa tinha nojo de você. Tinha nojo de Jó, igreja. Depois já ficou muito cheirosinho, porque depois tiveram mais 10 filhos. Até os meninos zombam de mim, dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Todos aqueles amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltam-se contra mim. Tá? A gente vê isso aqui, ó. A gente pode tirar esse contexto do 17, versículo 4. Por quê? 17, versículo 4. Porque Deus o cegou, tá bom? Deus cega, né? Ali as pessoas para que desprezem Jó, tá?
Então, é muito cruel, tá bom? O que Jó tem passado. Meu Deus. Vamos lá. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu, porque vocês me perseguem como Deus o faz, nunca irá saciar-se da minha carne, né? Então ele fala, vocês estão me perseguindo? Aí ele continua. No 23. Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro. E olha, igreja, ele não imaginava que as palavras dele, ó, quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fosse escrita num livro. Jó não imaginava que ia ter um livro dele. Igreja, Jó não imaginava. Aleluia. Fossem talhadas a ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará. Ele sabia que Deus, né? Que Deus vivia, né? E eu sei, igreja, essa declaração de Jó é muito forte, né? Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei. Muito forte. Tipo assim, tá dizendo, é só Deus para me salvar. Mais ninguém, né? Sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne, verei a Deus. Eu verei, com os meus próprios olhos eu verei. Ele tá falando de salvação pela fé, tá? Salvação pela fé em Deus. Com os meus próprios olhos eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele. Melhor será que tenha uma espada, porquanto por meio dela a ira lhes trará castigo. Então vocês saberão que há julgamento. Né? Então assim, vocês estão achando? Não é assim não. Vocês estão pensando uma coisa de mim, não é isso. Né? Então assim, a igreja é muito forte, né? Quando a gente vê aqui o estado de Jó, né? Então assim, ele fala ali do que acontece com Deus para com ele, mas também ele diz assim, o que os seus amigos estão fazendo com ele, né? Então é muito difícil, muito difícil, muito difícil mesmo. Mas mesmo assim, Jó confia em Deus, ele sabe que o Redentor dele vive, né? Que na presença do Senhor, seu Redentor, e verá como os próprios olhos, ele vai ver Deus, né? Ele não perde a fé. Ele sofre tudo, mas ele ainda tem fé que Deus ainda há de salvar a sua alma, né? Que a sua alma pertence a Deus. Você tem certeza disso? Como Jó, em todo sofrimento, saber disso? Tremenda essa palavra. Deus abençoe. Vou até pregar ela. Fique na paz em nome de Jesus.